Estamos aqui com mais uma edição do Alice Interview. O nosso convidado de hoje é o professor José Geraldo de Souza Júnior. O professor José Geraldo é doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, UNB, professor da Faculdade de Direito da mesma universidade e atualmente a principal referência sobre a linha teórica denominada Direito Achado na Rua. O professor José Geraldo, ele ocupou e ocupa cargos importantes dentro e fora da universidade. Foi de 2008 a 2012 reitor da Universidade de Brasília e atualmente é membro da Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil e membro também da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. O professor José Geraldo tem muitos livros publicados, entre eles O Direito como Liberdade, O Direito Achado na Rua e, mais recentemente, em coautoria com outros autores, da Universidade Necessária à Universidade Emancipatória. Professor, é com enorme alegria e uma imensa honra que nós o recebemos aqui no Projeto Alice para esse espaço de diálogo. Muito obrigado, Flávia Carlé, por estar nesse ambiente de pesquisa, mas tudo também por reencontrá-la como parte do grupo de formação aqui do Alice e do SES. E é um prazer participar dessa entrevista com você. Obrigada, professor. Bom, acho que nós podemos começar justamente pelo que foi mencionado agora há pouco na sua biografia. O professor é, sem dúvidas, a maior referência teórica sobre o direito achado na rua, essa linha teórica, que nasceu dentro da Universidade de Brasília, e, sem dúvidas, o maior multiplicador do pensamento do professor Roberto Lira Filho. Professor, como o senhor interpreta hoje as ideias de Lira Filho e como o senhor explica essa ideia de que o direito é encontrado nas ruas e não propriamente nas leis? Bom, primeiro para situar e ligar as duas questões, né? A expressão direito achado na rua, que é do Roberto Lira Filho, ela tem um sentido metafórico. A rua é uma representação simbólica do espaço público. É algo que está no imaginário, tanto científico quanto artístico. Né? Científico porque vários ramos, sobretudo de ciências sociais, já incorporaram esse significado. No Brasil, por exemplo, o antropólogo Roberto da Mata tem um livro que chama exatamente A Casa e a Rua, tentando estabelecer a correlação entre o espaço privado e o espaço público. Mas em outros lugares, por exemplo, Marshall Berman, o ensaísta norte-americano, escreveu um livro, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, em que, numa passagem, ele se refere à rua, que é o leitmotiv da sua interpretação literária, a rua, na literatura, né? Então, se refere a essa dimensão do encontro, lugar do encontro, e diz que a rua é onde a multidão se transforma em povo, porque ao se colocar em interação no seu processo transeunte, no seu contato tenso, ao reivindicar o direito, a liberdade, a cidadania, ela realiza esse processo de transformação. A massa difusa se constitui em povo. Né? No Brasil, a poesia trabalhou muito bem essa dimensão. O grande poeta Castro Alves, num poema chamado Do Povo ao Poder, coloca a rua nesse lugar e diz: a praça é do povo como o céu é do condor. É o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Quereis, pois, a praça, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. E foi inspirada em Marx,
que Lira tomou essa metáfora, porque recolheu e traduziu um poema do jovem Marx. Os jovens fazem poesia, né? Depois os poetas continuam quando tem vocação, mas em geral o romantismo do jovem inscreve a poesia como uma forma de expressão. E o jovem Marx, de 19, 20 anos, também fez poesia. E uma delas tinha essa estrofe: Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Isso é Marx. Claro, já em tensão com o idealismo nefelibata dos seus velhos mestres, né, querendo buscar no materialismo o lugar da formação dos sujeitos, da consciência transformadora. Né? Então, o Lira dizia que queria aplicar ao seu campo de estudos, o direito, essa dimensão que no Marx se referia à filosofia. Né? E, claro, ao fazê-lo, traduzia as inquietações do seu momento teórico e político. Momento teórico, um grande embate paradigmático que, de um modo geral, se colocava no campo do conhecimento, mas muito fortemente no campo do direito. A sublevação do pensamento jurídico e da prática dos operadores de direito contra o reducionismo positivista, que no caso do direito se expressava numa rebeldia contra o legalismo, né, que era a sua mais exacerbada redução. E do ponto de vista político, um tempo de alienação da liberdade por conta dos autoritarismos que vigoravam. Estamos falando dos anos 1970, em que essas duas dimensões estavam evidentes. A busca por uma compreensão do complexo que reivindicava abordagens interdisciplinares, não tão disciplinares quanto o positivismo, enquanto matriz, enquanto modelo, enquanto paradigma havia estabelecido, e isso muito fortemente também no direito, e, por outro lado, uma ação política pela liberdade, por conta das formas constritivas que a ideologia de segurança havia estabelecido num mundo ainda muito polarizado por conta dos dois grandes blocos de formação da ordem e do pensamento. Né? Então, o Lira é uma expressão disso, algo que se colocava, no caso do direito, em muitos ambientes, em muitos espaços. Por exemplo, em 1978, antes de lançar as bases do direito achado na rua, o Roberto Lira Filho leu para nós, na UNB, na Universidade de Brasília, uma conferência chamada Para um Direito Sem Dogmas. E conferência no estilo manifesto. É um manifesto de objeção ao positivismo, mas também aos outros reducionismos idealistas, como o justnaturalismo, e uma busca de uma abordagem dialética do direito. É o mesmo ano em que o grupo de Grenoble, Michel Miai, Antoine Jameau, Dujardin, publicam o seu manifesto Critique de Droit, formando o grupo coletivo Critique de Droit, que recuperava também uma leitura crítica do direito e do ensino do direito no ambiente francês. É o período em que tem forte presença no contexto da crítica jurídica dos movimentos alternativistas na Itália, na Espanha, o uso alternativo do direito, e até nos Estados Unidos, pela forte condição do sociologismo jurídico, do realismo jurídico, né, com o movimento de legal criticism. Né? Então, é um contexto de objeção paradigmática, de busca de alternativas críticas para enfrentar
essa dupla dimensão, como eu disse, epistemológica e política, de redução do pensamento e da ação transformadora. Me parece que a proposta do direito achado na rua, ela subverte, justamente por ela contestar essa cultura legalista e dogmática do direito, me parece que ela subverte imensamente a lógica político-pedagógica que permeia geralmente as faculdades de direito ainda hoje, né? No caso do direito achado na rua, na Universidade de Brasília, mas também em outras universidades, porque ela também reverbera, né, em outras universidades brasileiras, como esse projeto, como essa teoria, ela se expressa dentro dessas universidades e como o senhor vê o impacto dessa ideia do direito encontrado na rua e não nas leis dentro do campo do direito da justiça? Bem, a configuração até então existente, como você mesma diz, é da redução do legalismo no conhecimento e na educação jurídica. Né? No conhecimento, porque o fenômeno trabalhado sob a perspectiva do positivismo, que é uma matriz epistemológica para conhecer o direito, é representá-lo na legislação. Foi assim que ele se estruturou enquanto modelo cognoscente, epistemológico. Né? O fenômeno de conhecimento do direito é o fenômeno legislado. Isso é uma dimensão da formação do pensamento científico, com a modernidade. O direito pré-moderno não é científico. Ele tem outro paradigma. Os antigos, os pensadores pré-modernos, caracterizavam o seu campo como arte. Se perguntasse a um jurista pré-moderno o que era o direito, ele diria, é a arte do justo e do bom. Os modernos operam a partir do paradigma da cientificidade. Se pergunta ao moderno o que é o direito, ele diz, é a ciência das normas. Né? Então, de um lado, nós temos essa resultante no campo do conhecimento. Se conhece o jurídico pela legislação, porque essa é uma forma como o fenômeno jurídico tomou feição ao observador do direito. Né? Então, as faculdades são ditas de direito, mas, na verdade, elas eram faculdades de leis. Né? Então, um tempo em que a matriz empírica do conhecimento não é só a lei, é a codificação. Né? A gente sabe do tremendo debate do século XIX entre Savigny e Thibaut na Alemanha, ou no que se tornaria depois a Alemanha, né? Que um pouco dava conta da resistência entre um pensamento que via a espontaneidade do direito nas tradições, nos costumes, nas formas consuetudinárias, e já a emergência de uma positivação jurídica que ganhava contornos na legislação, a busca da codificação. E algumas expressões da época são bem tradutoras do desalento que vinha com isso, ao mesmo tempo da expectativa racional que estava incutida. Né? Lutero mesmo dizia que o jurista que fosse apenas jurista era uma triste e pobre coisa, né? Porque imaginava que ele reduzia o seu campo à descrição do sistema legislado. Né? O Bartolo, por exemplo, dizia que o puro legista, o puro legalista, era simplesmente um asno. Então, essa dimensão do jurídico reduzido ao legislador, né, que é uma redução da modernidade, entre outras, a redução da política, que era social para o estatal, a redução do conhecimento, que era complexo ao simplificado, que se forma sob a perspectiva da cientificidade,
e há a redução do jurídico, que era amplo, era tradicional, era bastante colado na espontaneidade do social, pluralista, para se isolar na legislação, do que a codificação é a sua principal característica. Então, as faculdades são faculdades de leis, e o positivismo é tão forte que ele gera tensões dramáticas. Há um exemplo no Brasil de que um jurista candidato a um doutoramento na Faculdade de Direito do Recife, que é uma espécie de embrião da Universidade brasileira, que é criada só no século XX, Silvio Romero, que ele não só é reprovado na sua pretensão de candidatura, quanto processado pela banca examinadora. Porque há uma questão, ele recusa debater, porque dizia que era um tema metafísico, e o presidente da banca pergunta, ironicamente, o que tem isso a metafísica. Ele diz que a metafísica está morta, e o presidente da banca pergunta se foi ele que a matou, e ele diz, não, energúmeno, que é uma espécie de contestação forte, diz, foi o progresso, foi o progresso. Né? Lembrando que a ideia positiva estava no Brasil inserida na própria configuração da política, tanto que a nossa bandeira tem como disco o Ordem e Progresso, que é a expressão de Augusto Conte. Né? Então, são tensões dramáticas que transformam o jurista num expositor das leis, num memorizador das leis, e numa cabeça conformada, né? Porque ela não critica, meramente exegética, é quase bíblica a sua forma de considerar o direito. Essa crise abre esse horizonte e recupera a possibilidade de se pensar o jurídico na sua forma complexa. Daí essas posturas de alternatividade. Quando o Roberto Lira Filho trabalha o tema com a metáfora do direito a estar na rua, já encontra um ambiente que é rebelde na prática, os juízes com o desalento tanto da sua cultura legal de formação, quanto do limite imposto ao seu papel social de tradutor do direito, rejeitando a função mecânica de simplesmente aplicar leis. Então são juízes que se organizam em movimentos que eles chamavam de direito alternativo. Na sua própria cidade, no seu estado de nascimento, no Rio Grande do Sul, esse movimento foi muito forte de direito alternativo, que os juízes, notadamente, desenvolveram. E depois na academia, com a formação de grupos de pesquisa, de estudos, de centros, de publicações com a característica de alternatividade. O que o Lira disse foi que essa alternatividade trocava o sinal, mas substituía uma dogmática por outra, em que ele precisava buscar uma materialidade do direito, que fosse expressão de um processo, em que a normatividade estivesse inscrita no social, e não necessariamente no formal configurado pelos operadores de direito. Se há uma conexão tão forte na sua perspectiva entre o direito e a sociedade, entre o direito e a rua, eu imagino que o mesmo também aconteça nessa conexão entre a pesquisa jurídica, o ensino e as atividades de extensão, né? Na sua perspectiva, professor, a pesquisa jurídica hoje no Brasil, e o ensino jurídico, ele tem estado mais aberto para a rua? Ele tem estado mais aberto para essas demandas dos movimentos, para o olhar e para a reivindicação dos movimentos? Curiosamente, nesse exato instante em que conversamos, a rua ganhou uma dimensão muito vívida no imaginário social, porque no mundo todo ela foi retomada
manifestação social. Então, as praças, as ruas foram resgatadas para a política e no espaço da política para a reivindicação de direito. Então, nesse exato instante, a rua começa a fazer sentido em termos de lugar de acontecimento. Né? Quando se discutia essa questão, era mais difícil, porque do que estamos falando, do direito achado na rua, do alternativismo jurídico, da crítica jurídica. Né? Então, havia uma recusa de abrir-se a essa questão, né? Porque, de um lado, o pensamento era hierárquico e sofisticado, e o social era visto como anárquico, como desprezível. E no tempo do professor Lira, por exemplo, nós sofríamos uma rejeição muito grande na universidade e no ambiente social. Essa expressão que você usou há pouco, o direito nasce na rua ou nas leis, ela é literalmente enunciado de um ministro do Supremo Tribunal Federal em Brasília. E depois recuperada por um editorialista da principal revista de opinião do Brasil, a que mais se difunde, para ser título de um artigo: Direito nasce nas leis e não na rua. Quer dizer, era de um lado a recusa ao reconhecimento do protagonismo social, e de outro um medo atávico da mudança, da consideração do que o social colocava como projeto de sociedade, projeto de país, projeto de valores. Né? Então, hoje, a rua está muito viva, e com as manifestações recentes nas praças, no Oriente, com a sublevação dentro das restrições dos fundamentalismos, ou na América Latina, com a emergência de um constitucionalismo transformador, de mudanças de comportamento, né? Isso tudo ficou mais visível, mais razoável. Mas, quando o professor Lira trabalhava, quando nós, poucos alunos, aderíamos a esse processo, era uma tensão muito grande. De um lado, porque ainda vivíamos um tempo autoritário, e de outro, porque havia uma separação muito nítida entre a elite que conservava na maneira legal de construir os valores seu modo de sociedade, seu modo de poder, e continha as manifestações políticas transformadoras, criminalizando o protesto. Né? Ainda atualmente a gente sente essa tensão. Muito do que é o discurso da reivindicação social é o discurso de superar o perigo da criminalização do protesto. Né? E muito da tentação de controle é, de fato, criminalizar o protesto. Né? Então, esses aspectos se davam no campo mais geral do teórico, com construções como essa, importantes expressões do mundo do direito, sobretudo na estrutura de poder político e jurídico do tribunal, né? Quanto nas editorias dos principais veículos de formação de opinião. Mas se dava também nas estruturas de conhecimento e de difusão do conhecimento. O ensino jurídico era um ensino legalista. Tanto que o professor Roberto Lira Filho, junto com o seu manifesto para um direito sem dogma, publicou um outro dirigido ao ensino jurídico com o título de O Direito que se Ensina Errado.
E a síntese dessa formulação está, segundo ele, num duplo equívoco. O primeiro, epistemológico, a inadequada apreensão do objeto de conhecimento, a inadequada apreensão do objeto de conhecimento determina os defeitos da pedagogia. Não se ensina bem o que se apreende mal. Ou seja, o jurista que só vê direito na lei não perceberá as suas materializações noutras dimensões do social, que já inscreve em suas práticas, na prática dos movimentos, dos sujeitos, juridicidades emergentes, que, segundo ele, são direito em processo. Né? Colados ainda na fonte de sua produção, mas que requerem um conhecimento para que se perceba, né, do ponto de vista das mediações teóricas e políticas, a sua emergência, as condições de reconhecimento e, por outro lado, de catalogação. É aí que, no caso da Faculdade de Direito da UNB, nós tentamos construir, com o professor Roberto Lira já falecido, um projeto que fosse caracterizado por esse duplo programa, o programa de reconhecimento e de catalogação, que foi construir um programa de educação jurídica dirigido às assessorias jurídicas dos movimentos sociais, denominado o direito à chave da rua. Perfeito. Professor, nessa sua formulação, fica claro que o direito, por si só, ele é absolutamente insuficiente para dar conta da compreensão dessa complexidade do social que o senhor refere. E eu sei que o senhor reflete, produz muito dentro da área da sociologia jurídica. E aí que eu queria lhe perguntar assim, qual tem sido o papel da sociologia jurídica para esse olhar, para essa complexificação do social, para se entender a complexidade da relação entre direito e sociedade? A sociologia jurídica é o fator mediador disso, que é a possibilidade de recuperar no direito a sua face social. A modernidade, simultaneamente, ao reivindicar o jurídico como uma especificidade para o conhecimento, sugeriu que a sociologia era um meio de captá-lo, de configurá-lo. Isso está em Durkheim, quando cria a disciplina na França, na Universidade Sorbonne. E na aula inaugural de apresentação da disciplina, convoca a importância que terá a formação em direito para poder lidar com esses elementos de compreensão do que ele chama de dimensão visível da solidariedade, que é o direito, né? Dimensão visível da solidariedade, que é o direito. Isso está na tese de que, se é possível pensar uma ciência do direito, o nome dessa ciência é sociologia jurídica. Larens, por exemplo, no seu trabalho sobre metodologia, diz isso. E mesmo no Brasil, que, embora tenha uma universidade tardia, quando se pensa ali no século XIX, quando ela é criada, né, a configuração da sua planta epistemológica, um dos nomes mais representativos da construção desse paradigma de conhecimento, que é Rui Barbosa, ao dar o parecer sobre a reforma do ensino, tanto primário quanto superior, na educação brasileira, isso em 1882, diz que
é preciso substituir nos currículos a filosofia, que é pura metafísica, pela sociologia, que é o modo pelo qual se compreende as configurações do processo. Então, a sociologia é a matriz do conhecimento do social como materialidade do direito. Aí sim, é preciso pensar numa sociologia e uma sociologia jurídica que traduza essas interconexões que existem entre direito e sociedade. Tanto do ponto de vista do que se estrutura como normatividade jurídica, que é o nível em que a interconexão entre direito e sociedade se dá pela mediação ou da legalidade, ou da jurisprudência, ou das tradições, quanto no nível em que essa interconexão se dá não apenas pela legalidade, mas pelas formas de legitimação da normatividade que vai surgindo. Então, de um lado, se dar conta de que esta interconexão direito e sociedade é uma condição do real, e de outro, como matriz de conhecimento, né? Se dar conta de que, enquanto trabalho de conhecimento, a vocação da sociologia é exatamente a de desentranhar, desvendar, revelar, a partir dessa interconexão entre direito e sociedade, como é que se estruturam os discursos teóricos e políticos que representam a percepção que no social se estabelece sobre o significado dessas interconexões. Quer dizer, traduzir, representar, configurar, né, com estes discursos o que neles se configura como visões de mundo, concepções de sociedade, parâmetros de legitimação, formas de reconhecimento, o que é ideologia, o que em suma, expressão mais próxima daquilo que são os definidores desses parâmetros. Né? Então, a sociologia jurídica é o outro nome da ciência do direito, se a gente quiser usar a categoria ciência de uma forma mais expressiva, né? Ou do conhecimento do direito. Aproveitando essa sua fala sobre a interconexão entre o direito e a sociedade, recentemente a Constituição Federal Brasileira completou 25 anos. Num ano de 2013, que foi um ano, né, bastante movimentado do ponto de vista dos movimentos sociais, uma forte mobilização do movimento LGBT, uma forte mobilização do movimento de mulheres, dos povos indígenas, dos povos quilombolas e também das manifestações do mês de junho, como ficaram conhecidas, né, as mobilizações desse período. Que impacto o professor avalia que esses sujeitos coletivos protagonistas, no dizer do próprio professor, ele tem gerado nessa relação entre essas fortes mobilizações com o processo democrático, com as próprias instituições, e que cenário o senhor percebe que pode haver a partir disso para um futuro próximo, para 2014, ou no horizonte político a curto prazo? Olha, eu diria assim que uma consequência importante desse processo foi resgatar algo que não estava completo no imaginário social, o valor da Constituição Brasileira de 1988 ao cabo desses 25 anos. Né? Porque, de alguma maneira, toda esta mobilização mostrou uma sociedade mais amadurecida que pôde lidar com as tensões dessa conjuntura,
preservando aquilo que é o alcance das instituições estabelecidas no modelo desta Constituição. Por quê? Porque essa Constituição quis ser um elemento mediador desse processo tenso, crítico, conflitivo, que é a política, e que é a experiência democrática. O professor Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, lembra que nós podemos pensar dentro de uma concepção de constitucionalismo que tem uma vocação transformadora, 3 grandes modelos constitucionais. Um que é o legado do liberalismo, que é o modo de política de representação, né, que uma massa social delega a uma elite social fazer a representação da política e do direito. Né? Um modelo de forma participativa que esta massa social recupera o protagonismo da iniciativa constitucional e da realização constitucional, desenvolvendo não mais uma forma representativa apenas, mas de exercício direto da Constituição. E uma tendência que hoje se expressa nas experiências latino-americanas de decolonialidade. Nós temos aqui um programa de pós-colonialismo, né, de cidadania, em que se constrói já, né, uma experiência ainda não bem definida, que está sendo experimentada em algumas estratégias de novo constitucionalismo latino-americano, Equador, Bolívia, Venezuela, em que o princípio é comunitário. Né? Bom, a brasileira foi o momento de clivagem, porque passa do representativo para o exercício direto e coloca na Constituição a participação social como o mecanismo de sua realização. Isso foi um grande fator de equilíbrio político, porque permitiu que enfrentássemos crises dramáticas. Por exemplo, tivemos o impeachment de um presidente da República. Por exemplo, tivemos movimentos quase revolucionários no país, com protagonismos desafiadores a um dos paradigmas do liberalismo, que é a propriedade, como na ação dos movimentos sociais do campo, o MST, tão forte que um antigo economista e político brasileiro, Celso Furtado, chamou de movimento mais revolucionário do século XX, pensando globalmente. E, não obstante as tensões das ocupações, que confrontaram o Código Penal, que falava em esbulho possessório e invasão, as ocupações. E, não obstante os desafios à propriedade, o sistema político deu conta de fazer a mediação. E o que é que faltava amadurecer desta Constituição, que eu penso que esse momento, com as jornadas de junho, nós estamos vislumbrando? É que esta Constituição, ela abriu-se a possibilidade de uma gestão do jurídico para o futuro, ao dizer que todo o sistema de direitos que ela instituía não eram números clausos, fechados, mas era uma dimensão aberta à materialização do protagonismo de criação de direitos. Aquele imenso elenco que o artigo 5º da Constituição traz, que muitos criticaram dizendo que é um absurdo constitucional, tantos direitos, não é? Ficou visualizado no imaginário atual com a tese de que os direitos não são quantidades, são relações, e que, portanto, eles nunca se esgotam. E, curiosamente,
nesse artigo, que tem mais de 50 enunciados de direito, o fecho deles é de que, expressamente está assim na Constituição, este elenco não exclui outros direitos que derivem da natureza do regime. Qual é a natureza do regime? É a democracia. Então, qual é a virtude da democracia? A construção de permanente de direitos. Ou dos princípios que a Constituição adota. Que princípios que a Constituição adota? Entre outros, o de respeito aos direitos humanos. E o que caracteriza historicamente os direitos humanos é o fato de que eles são históricos, quer dizer, eles são uma experiência em processo. Ou seja, todo o nosso percurso de humanização é uma experiência de construção de direitos. Não? Porque nós saímos das alienações que nos desfiguram como humanidade. O escravo não é pessoa humana, a mulher não é pessoa humana, o índio não é pessoa humana. Não é? E o que mostra a historicidade dos direitos enquanto construção do que nós chamamos de direitos humanos é esta invenção contínua de novos direitos. Por isso que o filósofo Claude Lefort falou que a democracia é invenção. Por quê? Porque ela é a possibilidade de construção permanente de direitos. Eu acho que essa é a virtude da nossa Constituição. Ter inscrito no nosso imaginário político e teórico que a tarefa do social é realizar permanentemente direitos. E a presença nas jornadas de junho ou das mobilizações de rua é a lição empírica disso. As pessoas vão para a rua confusamente, espontaneamente, com o discurso da reivindicação social, com a representação no discurso da reivindicação social da materialização futura de direitos. Né? Então, a Constituição é inscrita no cotidiano da política. E, aliás, a lição de Aristóteles volta à cena. O que é o homem, ele dizia, numa linguagem ainda não inclusiva? O homem é um animal político. Por quê? Porque ele só se estrutura como homem na polis, né? Reivindicando a polis. E dando sentido histórico a seu projeto. O homem é projeto. Né? A Constituição é o balizamento desse projeto de humanização contínua que se realiza pelo imaginário dos direitos. Perfeito. Professor, agora, partindo um pouco para a sua experiência como reitor dentro da Universidade de Brasília. O professor foi reitor de uma das universidades mais importantes do Brasil, que é a UNB, e de 2008 a 2012, durante seu período de gestão, trabalhou muito ativamente por um projeto político-pedagógico do que o senhor chamou de universidade emancipatória. O que é essa universidade emancipatória e como foi construir uma universidade emancipatória dentro da sua experiência como reitor na universidade? Bem, você disse uma coisa, embora a Universidade Brasileira seja tardia, ela foi criada no século XX, ela se vale da experiência da construção da ideia de universidade. Né? E quando a UNB, que no meu mandato completou 50 anos, estou falando aqui em Coimbra, que tem mais de 700, né? Ela já foi pensada enquanto projeto, levando em conta o acumulado de toda essa experiência. Então, ela foi formulada enquanto proposta com um conceito de universidade necessária. Por exemplo, os seus idealizadores no projeto, Darcy Ribeiro,
Anísio Teixeira, né? São grandes educadores políticos, né? Eles formularam essa concepção de universidade necessária, indicando que o que a caracterizaria a Universidade de Brasília era ela, sim, compartilhar o conhecimento que a civilização expandiu e, por conseguinte, ela ser completa quanto a organizar seu modo de produzir conhecimento em sintonia com o que a civilização tivesse feito avançar, né? Porém que esse pensamento, esse conhecimento tinha que ter um sentido transformador. Quer dizer, ele tinha que responder às necessidades e ao objetivo de resolver os problemas que impactassem, que se colocassem para o desenvolvimento humano, social e político do povo brasileiro, ao qual a universidade deveria servir. E, em consequência, da humanidade, de um modo geral, como padrão civilizatório, né? Isso eles chamavam de universidade necessária, que seria completa e que se colocaria sob o impulso de uma dupla lealdade. A lealdade aos padrões civilizatórios do desenvolvimento do conhecimento e a lealdade ao povo. Ela tinha que ser uma universidade militante, não diletante. Eu entendi que no cerne dessa dupla lealdade, uma outra se inscrevia, que ela tinha que ser uma universidade transformadora e libertária. Portanto, ela não apenas deveria ser uma universidade que acumulasse o que a civilização construiu como conhecimento, mas que ela fosse mediadora da transformação do próprio conhecimento. Um pouco que o professor Boaventura de Sousa Santos coloca quando diz que não basta ter uma ideia de universidade, mas é preciso construir uma universidade de ideias, quer dizer, que seja uma pluriversidade, um lugar em que todos os conhecimentos possam se encontrar, dialogar. E não apenas o que na tradição universitária foi sistematizado como conhecimento científico, filosófico, mas que seja a interlocução entre todos os saberes, mesmo aqueles que não são desenvolvidos na universidade, mas que podem dialogar no seu espaço, né? E esse, sob o ângulo da questão do conhecimento. E o outro é o ângulo da questão da libertação do povo, da emancipação do povo. Quer dizer, ela é emancipatória nesse sentido, de que, além de completa, ela tem que ser um lugar de encontro dos sujeitos do conhecimento. Ela tem que ser um lugar de emancipação, de autonomia do conhecimento, né? Então, o que eu procurei fazer com isso? E aproveitando o simbólico do jubileu da universidade, que se realizou no meu mandato, refundá-la nesse aspecto. O que é, de um lado, um enfrentamento à própria universidade internamente, porque ela se isola num conhecimento que se sofistica e que, enquanto conhecimento universitário, desqualifica as outras formas de conhecer, né? E ela é um lugar em que, sob a perspectiva da seletividade, ela isola uma comunidade de saber que até despreza quando desconhece as outras formas de saberes e as condições em que eles são produzidos. Simbolicamente, Darcy e Anísio já deixaram a nossa universidade sem muros, ela é integrada na cidade, não tem isolamento físico, o mundo circula na universidade, já é uma coisa boa, já é um avanço.
Mas o que eu procurei traduzir nisso? Primeiro, é verificar como garantir que aqueles que estão fora da universidade pudessem entrar na universidade. Então, primeiro, os saberes, criar as estruturas de conhecimento que, enquanto saberes, pudessem circular na universidade. Os saberes populares, os saberes sociais. Depois, incluir no espaço universitário os que estavam fora por diferentes razões. Em princípio, no caso brasileiro, as principais razões eram de classe, pobre, periférico, não poder entrar. Então, o que eu procurei fazer? Fortalecer as políticas de cotas, ações afirmativas de acesso. E, no caso, as cotas no lugar em que a dificuldade de acesso fosse mais dramática, que é a cota racial, étnica. Então, criei cotas para negros e para índios. E com eles chegaram à universidade os que não podiam entrar por conta dos desníveis raciais, né, que se refletem nas condições de oportunidades. Né? Os negros, por exemplo, têm dificuldades que estão ligadas à sua muito forte presença nas classes subalternas, mas aos limites da negação das suas formas de conhecer, o racismo. Então era preciso cotas para negros, cotas para índios, porque as suas simbologias também não entram na universidade. A outra maneira foi criar novos campi para a universidade, de maneira que ela se instalasse nas periferias da cidade. A cidade de Brasília, no Brasil, é a cidade com renda mais alta do país. É a cidade onde o IDH, em determinados setores, equivale ao IDH mais elevado do mundo. Há lugares de Brasília que equivalem à Escandinávia, do ponto de vista do IDH. Então, a cidade isola numa periferia os não integrados a esse universo de desenvolvimento. Então, eu procurei levar a universidade para esses ambientes, criar campi nessa periferia. Pelo menos 3 campi na minha gestão foram instalados em cidades satélites do plano piloto, que é o lugar reconhecido não só como centro político e urbano, mas como patrimônio de humanidade, pelo projeto arquitetônico, urbano. Brasília é patrimônio da humanidade enquanto representação da modernidade urbana. Então, levar a universidade para essa periferia, incluindo condições de acesso que favoreçam as pretensões dessa comunidade, que também são formas de ações afirmativas. Né? Não foi fácil. Tivemos que levar esse debate ao Supremo Tribunal no tocante à política de cotas, numa ação que foi movida por um partido de elite que considerava inconstitucional. Aliás, queria agradecer muito ao professor Boaventura de Souza Santos, que, a meu pedido, escreveu um artigo para o principal jornal brasileiro, a Folha de São Paulo, sobre justiça histórica e justiça social, identificando a cota da UNB racial no seu significado político e teórico, e aludindo ao que ali já se coloca como tese de um constitucionalismo fraterno. Quero dizer que as categorias que ele desenvolveu nesse artigo foram levadas em conta nos votos de quase todos os ministros, considerando que foi uma unanimidade rara que apoiou a nossa política e que legitimou a nossa forma de acesso, o que é uma dimensão realmente emancipatória. Mas eu procurei também fazer isso utilizando as categorias da experiência democrática aplicáveis a uma dimensão universitária. Por exemplo, reivindicando
a escolha de dirigentes com o processo paritário de eleição, com algumas ressalvas de qualificação das candidaturas, né? A condição doutoral, a condição docente, né? Mas para que os projetos pudessem ser discutidos amplamente. A lei não permite, não. Nós fizemos isso do ponto de vista da construção de um alcance normativo que superasse o obstáculo da lei. Eu fui eleito já nesse processo paritariamente e meu sucessor foi eleito paritariamente. Mas também criar as estruturas. Você, Flávia Carlé, foi ouvidora da universidade, a meu convite. Sim. E levei em conta toda a sua experiência de militância institucional, inclusive em direitos humanos, para imprimir a nossa ideia de ouvidoria, um dos balizamentos de universidade emancipatória, a transparência, o conhecimento da vivência administrativa e gestora, de maneira a que as relações interpessoais, intersubjetivas, se dessem com o respeito aos direitos humanos, com repúdio às formas perversas de subordinação e hierarquização, incluindo os chamados assédios sexuais, morais. Racismo, né? Eu lembro que você organizou um seminário de internalização da noção de ouvidoria, trabalhando esses fundamentos no debate interno e externo da implantação da nossa ouvidoria, né? Para além daqueles requisitos que formam a boa ouvidoria, o relatório público e debatido que faz a categorização das ocorrências, né? Então, a ouvidoria, as audiências públicas com os estudantes, os servidores, os professores, a politização dos conflitos. Você sabe que na minha gestão eu tive 8 ocupações de reitoria. É isso que eu ia comentar agora. 8 ocupações de reitoria. Não criminalizei nenhuma, não desqualifiquei nenhuma. Com Camus, entendi que toda revolta carrega um núcleo de reivindicação de justiça. Qual era o núcleo de cada uma daquelas manifestações? O que elas levavam de contrabando do ponto de vista de vanguardismos que se encostavam na reivindicação legítima, ou de oportunismos, mas nunca criminalizando. O meu sucessor agora, na primeira, já entrou com ação de reivindicação de posse e chamou a Polícia Federal para conter a ocupação. Nunca meu gabinete foi ocupado. A condição de manifestação com ocupação foi politizar o simbólico deste ato, mas negociar a sua forma de... Você acompanhou algumas. Eu tive mais de 40 subidas de rampa, porque o prédio da reitoria ele tem uma estrutura arquitetônica em que o acesso é uma grande rampa. Então eu tive mais de 40 subidas de rampa. E no final fiquei satisfeito, porque a reitoria se tornou o centro político da universidade enquanto ágora, enquanto lugar de manifestação. Nem todas as subidas de rampa eram protestos. Em 2, pelo menos, subiram os professores do governo local, pedindo que o reitor fosse ser o mediador de sua greve. E eu fui, com o presidente da Ordem dos Advogados, ser mediador com o governo local da greve dos professores da rede de ensino médio, greve de reivindicação de salários, de condições de trabalho, e conseguimos resultados importantes para acordos que foram homologados com a nossa assinatura. Então, a base disso, poder colocar, então, nas audiências, na relação direta com a comunidade,
eu institucionalizei uma forma de contato com a comunidade, que é o acolhimento dos novos alunos, dos novos professores, com uma aula de inquietação a céu aberto. Fantástica. 2.500 pessoas. A última do meu mandato foi ministrada pelo professor Boaventura de Souza Santos, que, aliás, premonitoriamente falou naquela ocasião, era a abertura do semestre, mês de março, sobre a rebeldia competente. 2 meses depois, em junho, começaram as jornadas rebeldes de Brasília. E soube que ele agora até utiliza o método em outros espaços, como, por exemplo, o do seu magnífico projeto da UPMS, Universidade Popular dos Movimentos Sociais, né? E, claro, nesses espaços ao céu aberto, eu tinha manifestações, mas nunca fui desqualificado. Na aula do professor Boaventura, inclusive, nos 5 minutos iniciais, tivemos um problema de energia, ele precisou usar um megafone, e eu saí da tribuna com ele para me sentar do Teatro de Arena, com os alunos, os manifestantes. Soube que agora a nova reitoria retomou a tese da aula magna em ambiente fechado, indoor, com convidados que são mais integrados do que apocalípticos. Quer dizer, reduziu a inquietação, né? Mas eram estratégias de cultivar o sentido da emancipação. Toda emancipação é conflitiva, toda emancipação é desafiadora, é tensa. A democracia e dentro das universidades não pode ser diferente. Se for diferente, a universidade está morta. Então, a universidade pode até ter perdido muitas de suas funções. Perdeu a função da exclusividade de produção de conhecimento. Não perdeu a de ser o único lugar entre todos os conhecimentos dialogam. Perdeu a função de ser o lugar de representação em última instância do que é o norte a seguir, por exemplo. O lugar onde se pode dizer, como aqui, o que dizem as portas férreas, que é uma expressão de Coimbra, né? O que diz o pensamento erudito, sofisticado, né? O que dizem as portas férreas. Perdeu esse lugar. Hoje, por exemplo, muito do que é o norte se dá lá na planície, não aqui na colina, não na cidadela, né? Se dá, como agora, eu soube que o professor Boaventura hoje não está em Coimbra porque estava numa manifestação dos bolseiros, dos cortes de investimentos, né? Das soluções sempre pelo confisco, pelo benefício ao capital em relação ao trabalho, né? Então, as ruas também dizem, não só as portas férreas, né? Mas se a universidade não for o lugar da representação autônoma do pensamento, da liberdade, ela morre enquanto função, ela não terá mais nenhuma função. Professor, para finalizar agora a nossa entrevista, bom, parece claro pela sua trajetória acadêmica e política, né, que o professor é um intelectual engajado. Então, para a gente fechar a entrevista agora, nós queríamos lhe perguntar qual é a função, qual é a utilidade de um intelectual engajado dentro e fora das universidades? Essa expressão tão sartreana, né? Exato. Que depois, com Gramsci, foi refundida na ideia do intelectual orgânico, né? Que tem compromisso, né? É aquilo que eu disse com relação à universidade. O pensamento não pode ser diletante apenas, ele não pode ser contemplativo. Na representação da utopia da paideia, que é a formação que os gregos faziam para o cidadão, né?
tem o registro de uma questão que Aquiles, o herói, coloca para o seu preceptor Fênix: qual a função da educação? E a resposta de Fênix é magistral, e é este horizonte que você coloca, né? A educação, disse Fênix, é para que você aprenda a dizer belas palavras, mas também para que você saiba como agir no mundo para transformá-lo. Quer dizer, a função do intelectual é esta. Primeiro, se qualificar para, com diálogo no seu contexto político e social, compreender o mundo, saber interpretá-lo no sentido de discernir, né, sob a aparência, o que é o fundo da sua realização. Mas, de outro, é agir no mundo, para que ele se transforme. Depois Marx também diria isso num dos das suas notas à leitura do idealismo, né? Quando ele estava preocupado com o que Feuerbach havia escrito, ele dizia exatamente isso, falando de uma filosofia da praxis, né? O importante não é interpretar o mundo. Isso os filósofos fizeram até aqui. O que urge é transformá-lo, né? Então eu acho que esses valores ainda estão desafiando a gente, enquanto intelectual, enquanto acadêmico, enquanto professor. Quer dizer, se preparar para discernir, para, em diálogo com o social, compreender, interpretar o mundo, mas também estar ativamente convocável para as ações de sua transformação, né? E participar do processo de transformação. Numa linha justa, quer dizer, de novo homenageando o professor Boaventura, né? Se a desigualdade se coloca, orientar esta ação no sentido de reivindicar a diferença que signifique ir mais além. Mas se a diferença produzir exclusões, estar atento a que, de novo, é preciso acolher as demandas de igualdade, né, para que não haja hierarquias, né? Então, eu acho que essa é uma chave orientadora de um programa de ação intelectual. Pensar, e pensar no sentido de conhecer, de interpretar a realidade do mundo, mas por amor ao mundo, agir nele em direção à justiça, transformando-a na direção da justiça. Perfeito. Bom, professor, em nome da equipe do Projeto Alice, nosso muito obrigado por ter aceitado o convite para poder fazer essa conversa hoje, e desejando que muito em breve o senhor possa estar também de novo aqui conosco num futuro muito próximo. Eu agradeço. O Alice e o SES são referências paradigmáticas para o trabalho que eu tenho realizado, tanto como intelectual quanto como gestor, né? E até como contribuição do intelectual à gestão. Um exemplo foi o consórcio que fizemos na UNB com a Federal do Rio de Janeiro, faculdades de Direito, sim, para ajudar a construir um projeto de observatório da justiça. Deveria ser observatório do judiciário, nós transformamos em observatório da justiça. Você também participou disso. E que o SES foi o validador desse projeto, que foi apresentado ao Ministério da Justiça, né? Mas com o SES, professora Conceição Gomes, professor Boaventura, né? Tiveram papel de validação da proposta. E hoje o Observatório está funcionando numa relação entre Ministério da Justiça e Universidade, no caso a Universidade Federal de Minas Gerais. Exato. Muito obrigado pela Nós que agradecemos, pela oportunidade. professor. Nós que agradecemos.